Por que hoje um homem se casaria? Com toda essa situação dispar, desigual, pesada que se tornou o casamento nesse tempo, por que hoje um homem se casaria? Por que hoje um homem se casaria? Com toda essa situação dispar, desigual, pesada que se tornou o casamento nesse tempo, por que hoje um homem se casaria? Não vem dizer que antigamente o homem tinha vantagem, que tem uma dívida com a mulher, isso tudo mentira do feminismo, mentira de quando eles tinham todo o domínio de todas as mídias, né? Eles estavam nas TVs fechadas, nas revistas, nos jornais, nas propagandas, nos teatros, nos cinemas, sabe? Todos os filmes que eram elaborados ali, todos com essa mesma mensagem de que o homem era favorecido e trazendo essa mentira e pregando essa mentira. O desespero deles hoje pela internet, para calar a internet, inclusive a gente está debaixo de censura, né? O Alexandre agora estabeleceu isso e a gente tem que ter até muito mais cuidado. Não, o homem nunca foi favorecido. Lá atrás, então, que as coisas eram ainda piores e mais difíceis, a borracha comia mais pesado no lombo dele ainda, mas lá atrás ele tinha algumas vantagens, né? Ele tinha a virgindade da moça, tinha a fidelidade, que era a garantia também, e também não é a garantia de permanência, de exclusividade, de se manter ali junto com aquela mulher, sendo o marido dela e ela sendo a esposa dele para o resto da vida, um ajudando o outro, o homem fazendo a parte pior, mais pesada, a mulher uma parte mais leve, mas ela estava ali, ajudando de alguma forma. Mas hoje, com tudo que está acontecendo, por que um homem se casaria? Isso não é uma pergunta minha, né? Está sendo discutido num podcast, a gente vai ver alguns trechos desse podcast aqui. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar a impulsionar essa mensagem e atingir a meta de chegar aos 100 mil inscritos. A gente vai assistir esse podcast e vai ouvir essas pessoas aqui falando algumas coisas. É só umas partes que a gente vai ouvir para a gente entender assim, por que hoje um homem se casaria? Olha que interessante, ontem eu fui numa loja e aí eu estava conversando com alguns colegas lá. E é muito interessante, um tá num namoro há 12 anos e ele não tem perspectiva de casar e não é interessante para ele. E o outro está há 6, não tem perspectiva de casar porque é muita responsabilidade, sabe? E aí ele fala, cara, não, tá bem do jeito que tá. E aí a gente entra nisso até da falta de vontade de ter filho, cara, a falta de responsabilidade. Então o cara não tá adultecendo hoje. Casar é um BO. Casar hoje é um BO. Casar pra quê? Pois é. O povo já mora junto, já paga a conta, já transa. Pode falar transa aqui? Quarto, tudo isso. Tem um quarto com Pra que vai ar-condicionado. casar? Quarto com ar-condicionado. Cama king. Netflix. A grande maioria dos jovens hoje, cama king. TV com tudo ligado. Sexo. A internet, água, luz, telefone, tudo paga. Namorada dorme. Casar pra quê? Você tem direito Andréia, civis envolvido deixa eu te falar um nisso. negócio. Por que a gente casava? A gente casava pra transar. Era, uai. Você já fazia os trenzinhos antes. Fazia nada. Gente, quando eu era noiva, o Jorge entrou dentro do meu quarto, a televisão, dormia eu e minha irmã. A televisão deu um problema lá, eu era noiva. Jorge entrou dentro do meu quarto pra arrumar o fio, quando ele saiu, meu pai me esculachou. Falou, o que você tá achando que você é? Moça direita, então não entra dentro do quarto, não sei o quê. Fazia uns trenzinhos muito escondidos, umas pedaladas muito... Então, olha o que era no passado e o motivo
de se casar. Mas vamos prestar mais atenção aqui do porquê, né, que um homem se casaria hoje. Ó, tudo isso que eles já falaram já é, né, é só o que a gente vê na frente dos nossos olhos. Relação de namoro. Cara, eu gosto de fazer uma analogia com um churrasco. Se acendeu o carvão ali, aquele fogo alto, lindo, intenso e tal, cara, você coloca a carne, não assa. Fica bonitona por fora, fica crua por dentro. Agora, o que assa a carne? Aquela brasa, que não é intensa, é tranquila, é pequena, não é tão interessante às vezes as pessoas nunca postam foto da brasa, postam foto da chama alta. Isso. E o casamento, ele é isso. Então, realmente, não é interessante todo dia, só que você constrói algo muito além de paixão. Você não depende mais do outro te impressionar o tempo inteiro. Você não depende mais de dopamina o tempo inteiro pra amar o outro, entendeu? Hoje, se minha esposa ficar paraplégica, eu amo minha esposa e continua meu casamento e tá tudo certo. Então, é muito mais uma decisão. E as pessoas estão casando querendo ter aquela intensidade toda. Mais outra, né? Essa analogia dele aí com o churrasco é excepcional, porque é o natural, né? Se você vai só na intensidade, como é que eles falam hoje? Você tem que estar performando. Não, depois que você casa, é tranquilidade, é paz, né? É paz. É o que as pessoas jogaram que não tinha no casamento, né? A serpente, né? Como que a serpente é tremenda, foi tremenda. Aí, e jogou as pessoas no inferno desse fogo, dessa coisa louca e da insatisfação constante e de muita quebra, sofrimento e, olha, né, transferências e transferências para o além por causa de uma mentalidade completamente distorcida. Mas vamos ver mais um pedacinho aqui. Eu não. Pronto, não Eu conta atendo mais. mulher que fala assim, Bruno, meu esposo, ele é bruto e ele é provedor, mas ele é bruto, ele é meio grosso de vez em quando e, nossa, ele faz as coisas dele e tudo mais e tal. E o que você quer? Eu quero que ele seja isso, mas que ele também repare na minha unha, no meu cabelo, que ele seja isso. Cara, não tem como. É não mesmo? Ele não vai ser homem se ele fizer isso. Isso. Entendeu? Sério? Com certeza. Então tem um combo de personalidade. Você escolhe, minha amiga. Você quer um homem que seja provedor, protetor, que te honra, que seja o cara que assume a bronca no peito? Consequentemente, é um combo. É igual quando você pede um lanche lá. Ele vai ser mais, em alguns momentos, menos sensível, certo? Ele não vai enxergar algumas coisas, tá tudo certo. Agora, se você quer um doce, um esmilinguido ali pra você se relacionar, tá tudo bem. Só que esse cara dificilmente vai ser um bom provedor. Porque ele não tem instinto, não tem nada. Agora, o problema é quando as pessoas misturam isso. E estão misturando. Aí conhece um cara extremamente provedor e fantástico nisso, protetor e tudo mais. E depois fala, nossa, mas não, como assim? Ele cortei o cabelo, ele nem reparou. Claro, minha amiga, ele te deu esses sinais. Pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Sim. Mas é uma exceção ali. Existe um combo de personalidade, sabe? E é por isso que as pessoas estão tão frustradas na relação. Então, olha, eles vêm trazendo aqui por que um homem se casaria, né? Será que nesse tempo o casamento, com essas posturas que foram tomadas, principalmente pelas mulheres, houve a omissão masculina? Sim, o silêncio de Adão traz a destruição completa. Porque quando a mulher convence o homem, quer dizer, ela controla, ela manda, né? Quando Eva controla Adão, quando ela manipula Adão, e aí ela come o fruto, e é interessante que ela até come o fruto primeiro. Ela poderia ter dado para ele primeiro, né? Se fosse veneno, ele morria. Não, mas ela estava crente que quem comesse ia ser maior, e ela queria ser maior de todos, né? E aí ela come primeiro, mas não aconteceu nada. Aí eles veem que não aconteceu nada. Aí o abestalhado, manipulado do Adão vai e come. E quando ele come, aí o pecado se consome. Aí eles vão ser jogados para cardos e espinhos no meio das feras. Essa é a condição. O homem tem um lugar. E é na figura do homem que o bem e o mal se consumam. Então, quando o homem é omisso, é negligente, age como Adão, aí o que acontece? Só vai sobrar o quê? Ser jogado para as feras, para o meio do terror, do sofrimento, da angústia. Olha o lugar que eles estavam, de paz, de tranquilidade. O homem permitiu a mulher falar na cabeça dele, se lascou.
A gente tem na Bíblia, tem Eva, tem Dalila, tem as mulheres, né, de Salomão, que se desviou completamente da vontade de Deus, Davi, que destruiu o reino por causa de também não cumprir e não obedecer à voz de Deus. Então, todos os homens na Bíblia que se deixaram, tem Saul, né, que foi procurar uma pitonisa ao invés de procurar um sacerdote, procurar falar com Deus, ele foi procurar uma mulher. Todas as vezes que o homem se omite, que ele peca, aí as coisas desandam. O homem tem um lugar e ele tem de agir neste lugar e ser esperto, ser prudente, mais prudente do que uma serpente. Hoje, com toda a facilidade para a imoralidade, é o que eles trazem aí no vídeo, homens e mulheres, né, estão completamente viciados em tudo que é tipo de coisa horrível, levam para dentro do leito matrimonial, depois eles mesmos, dentro das suas próprias casas, não se satisfazem mais, porque a imoralidade leva também à insensibilidade, eles vão para viver uma vida além dos limites, né? Sempre tendo que ter uma alta performance. E nas plataformas onde eles aprendem, onde eles tiram essas coisas para levar para dentro de casa, está sendo feito um produto para vender. Então, é um trem que é louco, é maluco, é uma coisa para prender a pessoa ali e fazer a pessoa levar aquela coisa horrível para dentro de casa, feito propriamente para atrair. Mas não é algo do céu, é algo lá do inferno, produzido para te atrair e te levar para o inferno, porque toda porno é vindo de lá, do fundo do mais profundo do inferno. No normal, a mulher nunca vai aguentar viver aquilo que é mostrado nessas plataformas de conteúdo imoral. O casamento, ele traz expansão, crescimento, desenvolvimento, mas ele tem uma rotina natural, porque ele sobrevive da realidade e não é fadado só a um fator, a sexo. Olha aí, eu falei crescimento, desenvolvimento, autonomia, autocrescimento, né, cumplicidade, sabe? Ambos enriquecem mais, então vem a prosperidade. Olha quantas coisas a mais que o casamento tem, que não só sexo. Sexo é um bônus, é uma pequena parte, é para o homem recarregar a sua testosterona e no outro dia amanhecer feito um lobo para ir carregar peso, né? Para pegar no batente ali com bastante força e também para perpetuar a espécie de Deus, a luz de Deus, né? Cada ser humano deveria ser uma luz de Deus na face da terra. E cada menino que nascesse deveria ser um cabeça, líder e sacerdote. Então, o reino de Deus já estaria ali estruturado. Para isso, é o casamento. Mas isso daí não existe mais. O casamento era essa aliança profunda com Deus que trazia todo esse crescimento e desenvolvimento. Agora, fora da aliança com Deus, com toda essa loucura que está implantada, das leis abusivas, das acusações, das denúncias falsas, muitas e muitas mulheres desviadas completamente daquilo que é certo. Por que um homem se casaria? Olha, deixa aqui a sua mensagem, não saia daqui sem conhecer os meus livros. Se você conhecer os meus livros, você vai entender quem é o homem, quem é essa figura desprezada no mundo, demonizada, e por que se demoniza tanto a figura do homem. E, além disso, faz uma parceria com a gente no Seja Membro. A gente precisa de você para a gente continuar produzindo esse material aqui. Nos dá essa mão, gente. A gente precisa muito mesmo. E a gente está produzindo mais material, tá? Eu não sei se é um estudo, treinamento, um conteúdo de apoio, né? A gente vai falar sobre homens com cicatrizes, as marcas
que são deixadas nos homens ao longo da vida e como dar a volta por cima, como se reconstruir, como se refortalecer. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.